Alô, amigos da TV Banqueta, estamos começando mais uma edição do nosso Conexão Leão, programa que vai ao ar todos os domingos a partir das 13 horas, através do canal 6 da NET, aqui em Nova Lima e região. Você pode assistir também pela internet www.tvbanqueta.com.br em qualquer parte do planeta e posteriormente você vai assistir o programa pelo canal do YouTube conectando Conexão Leão TV Banqueta. O Conexão Leão tem as parcerias agradáveis do Careca Gás, o gás mais rápido e eficiente de Nova Lima, e também a parceria saborosa da Padaria Centauro, que é uma viagem fantástica ao mundo dos sabores. E esta semana nós vamos falar aqui de um assunto que está em moda, um assunto do momento. Vamos falar sobre aposentadoria, sobre a Previdência, sobre a reforma da Previdência no Brasil. Para isso nós trouxemos aqui um especialista, conhecedor profundo do assunto, profissional super preparado e muito experiente para conversar com a gente. Está aqui nosso querido doutor Fabrício Silvestre Balieiro, conhecido por todos, mas hoje vai falar aqui sobre Previdência, sobre reforma da Previdência. Muito obrigado pela sua presença, Fabrício. Eu que agradeço o convite. Um grande prazer ter você aqui no Conexão Leão. Prazer é meu. Fabrício, fala um pouquinho da sua especialidade, como é que você chegou a essa condição de ser hoje um consultor tão importante de um assunto tão necessário para nós brasileiros. Eu me formei em Direito em 2000, pela Pontifícia Universidade Católica, Coração Eucarístico, e até 2002 eu não mexi com a parte de Direito, eu fui trabalhar com minha mãe no antigo Instituto Santa Terezinha. Ok. Em 2002 eu me aprovei na prova da OAB e comecei a pensar em alguma coisa na área da advocacia. Eu tenho um tio que foi fiscal do INSS e ele me convidou, advogado, me convidou para abrir um escritório com ele em Varginha. E aí nós estivemos, eu estive com ele lá durante um ano. Morou lá em Varginha, durante um ano? Morei, ia e voltava, né? Mas eu passava lá um tempo lá e aí comecei a tomar gosto por isso. Na faculdade realmente eu tive um semestre só de previdenciário, achava interessante, mas não tinha... Não era especificamente não era o que eu pra você ter ideia, quando eu formei eu falei que queria mexer com direito criminal, nunca mexi. Ok. Mas a ideia foi para aprender mesmo, um outro tipo de situação mesmo, e aí gostei e comecei a militar nessa área, e mais para a parte de consultoria, mais a parte preventiva. Então, foi uma opção própria sua no direito, já formado em direito. Já formado. De buscar esse caminho, que é o caminho da consultoria na área de previdência. De previdência. Previdência social. Um assunto, Fabrício, muito importante na vida de todos nós brasileiros, né? Todos nós dependemos dessa previdência. E a previdência ela tem uma mácula muito grande. As pessoas acham que a previdência é apenas e tão somente a aposentadoria. Ela não é. Então, você então adiantou até a próxima pergunta que eu ia te fazer. O que é, explica para o nosso público que está nos assistindo agora, o que é a Previdência aqui no Brasil? Como é que funciona? Como é que é essa máquina? A Previdência ela é um seguro. O governo brasileiro criou o Instituto Nacional de Seguro Social, antes era o antigo INPS, outros institutos até a década de 60, depois foi unificado. E esses institutos eles têm por prerrogativa cuidar da seguridade social. Okay. O INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Nos outros países de língua espanhola, isso não fala previdência, fala seguridade, que é justamente o termo mais genérico de previdência. Que é a segurança da pessoa, a segurança social, de saúde da pessoa. Porque o INSS hoje, ele tem, dentre vários benefícios que ele tem, mas ele tem a pensão por morte, ele tem o auxílio doença, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial, que é um dos pontos da reforma agora, que estão tentando extinguir esse tipo de aposentadoria. Ok.
Você tem ainda o auxílio família, que é no salário, que é salário família, que é tão pequeno no contra-cheque, você nem vê, mas ele é da Seguridade Social. Então, a Seguridade Social é muito mais ampla do que a sua aposentadoria. Todos esses recursos vêm da contribuição social do trabalhador. É por aí? É isso. Do trabalhador, não só do trabalhador. A Previdência é um administrador desse dinheiro. Mas não só do trabalhador. O empregador tem a cota parte dele, o governo tem a cota parte dele, que é um dos dilemas que a gente fala que tá quebrado, mas o governo faz a parte dele. O governo está aportando a parte dele nessa mudança. Não só na mudança, mas nessa questão previdenciária. O quanto que o governo está colocando? Ele está realmente colocando? Hoje tem uma situação que eu acho a mais esdrúxula da Seguridade Social, da Previdência. A gente tem a DRU, que é a desvinculação de receita da União. O que é isso? O governo pode desvincular qualquer arrecadação que ele tem em 30% para o caixa único dele. A Previdência, ela arrecada, um exemplo, nos seus valores servem 100 milhões numa determinada cota. O governo pode ir lá pegar 30 milhões e colocar na conta única. Ok. Pera lá, tá quebrado ou não tá? Aí eu falo que é a conta que a gente tem que fazer em casa. Você tem um orçamento doméstico. Você tem 1.000 para fazer toda a sua despesa. Você vai tirar 30% para alguma coisa, 30% para alguma coisa, R$300 para alguma coisa? R$300 para alguma coisa. Não vai. Se você não tiver no seu orçamento, não vai. Você não vai tirar. Esse é o problema. O problema do Brasil E o governo tira. Tira. E ele está embasado em legislação. Isso não é nada. Por isso ele está quebrado. Não só por isso. Mas isso ajuda. É outro dilema. Está quebrado ou não está? Então vamos lá. Só para o nosso telespectador, Fabrício, entender melhor a questão. A Previdência foi criada no Brasil nos anos 50? Não, ela é muito anterior. Ela tem, o INSS hoje tem 89 anos. Já tudo isso? Porque foram vários institutos que foram unificados. Ok. Você tinha IEPTEC. Mas quem começou essa história não foi Getúlio Vargas, lá na década de 40, por aí? Pois é, mas o instituto da forma como é hoje. Você tinha institutos menores, que eram por profissões. Ok. Você tinha dos técnicos de contabilidade, você tinha do ferroviário, você tinha vários institutos. Me lembro de ouvir falando. E mesmo já nos anos 60, você tinha IPASE, você tinha IPCEM. Isso e aí unificou todo mundo, né? E aí, na Constituição de 88, foram criados 2 regimes de previdência. Que é o regime geral, que é o nosso INSS, que é o da grande maioria, e os regimes próprios de previdência, que são os regimes do governo federal, do estado e de alguns municípios. Ok. Por exemplo, Nova Lima optou, quando da Constituição Federal de 88, quando da Carta Magna do município, em 90, por ter um regime geral. Pegar o regime do INSS e utilizar. Ok. Belo Horizonte não. Belo Horizonte tem um regime próprio. Então você tem um sistema de aposentadoria, um sistema de previdência próprio do município de Belo Horizonte. Rio Acima tentou fazer um regime próprio. Não deu certo. É o Rio Prev. Por má gestão, eu nem acho que foi. Por conta da questão dos grandes números. O número de servidores é pequeno frente às necessidades. Então você não tem um volume de dinheiro grande para poder fazer esse tipo de... Mas são 2 que foram criadas. A maioria dos municípios é a Previdência Geral. É mais fácil, vamos dizer, para poder administrar. É menos custosa. Eu tenho até uma teoria de que alguns municípios poderiam migrar para o regime geral, regime próprio, até para beneficiar o servidor. Agora, por que beneficiar? Médico, por exemplo. O médico ele tem direito a ter 2 cargos públicos e ainda assim ter uma profissão autônoma, médico autônomo. Ok. No caso de Nova Lima, por exemplo, o médico que é médico concursado aqui em Nova Lima, e ele tem um consultório dele e tem um cargo no governo federal ou no governo do estado, ele vai ter 2 aposentadorias, ele poderia ter 3, se o município de Nova Lima fosse regime próprio. Então essas são algumas situações. Diferença. Professor, da mesma situação. Tá. Então, para a gente fechar esse primeiro bloco, Fabrício, então é um fundão. A Previdência Nacional, vamos dizer assim, é um fundão. Um fundo grande onde
maior parte do povo brasileiro participa, contribuindo, empresas e cidadãos trabalhadores, formam um grande bloco, um grande fundo, para poder abrigar todo mundo. O trabalhador aposentado, a aposentadoria especial, você falou, aposentadoria por invalidez, é por aí? Mas tendo essas duas formas de regime. O regime próprio é um e o regime geral é outro. É outro. A contribuição que nós fazemos como segurados do regime geral não comunica com o do regime próprio. Nada a ver. Nada a ver. Apesar de ter, na hora de fazer o déficit nominal, tudo isso entra no bolo. Mas o dinheiro não comunica entre as... Não comunica. Entre E o sujeito que trabalhou, exemplo, numa cidade onde tem um regime próprio, por 20 anos, depois ele saiu daquele regime próprio e foi trabalhar numa empresa privada no regime nacional. Geral. E aí? Conta o tempo normal, Conta. Aí junta tudo. Tem um documento que chama CTC, Certidão de Tempo de Contribuição. Ele vai fazer a averbação desse tempo do regime próprio no regime geral. Okay. Então isso inclusive não hoje... muda, então não muda. Não, ele vai ter alguns prejuízos porque o tipo de contribuição no regime próprio, ele é mais favorável. Então no regime próprio ele contribui 11% sobre o valor total. Então o tipo de contribuição é maior. No regime geral você tem um teto. Hoje é 5.800 e pouco. Ok. No regime geral, no próprio, você não tem teto. Tem com 11% em cima de tudo. Então o benefício dele seria maior se ele continuasse no regime próprio. No regime próprio. Então, mas ele não perde não. Eu até falo com o pessoal que trabalha comigo que o único benefício que o segurado não perde, o único direito que o segurado não perde é o tempo de contribuição. Ele é sagrado. Isso é sagrado. Qualquer mudança que tiver, o tempo continua. Continua valendo aquele tempo ali. Muito bem, Fabrício. Boa a sua explanação. Deu para a gente já começar a entender ambientar esse complexo que chama-se Previdência Social. Não é isso? E você, como um consultor especialista no assunto, trabalha muito, tem muita fome também, né, Fabrício? E gosta de comer bem, né? Tá vendo essa mesa maravilhosa aí na sua frente. Isso é uma cortesia da Padaria Centauro. A Padaria Centauro, você conhece, tem duas lojas aqui em Nova Lima. Uma aqui na rua Lauro Magalhães Santeiro, aqui nos Cristais, na área comercial aqui da parte de cima da cidade. E a outra loja na Avenida Presidente Kennedy, lá perto da subestação da CEMIG. Ambas têm todas essas iguarias que você está vendo aí, Fabrício. Pão quente a toda hora, funciona de 6 da manhã a quase 11 horas da noite, de domingo a domingo. Padaria não fecha, tá? E você entra na padaria, você tem uma sensação que está viajando no mundo do prazer, no mundo do prazer do sabor, né? Do prazer do sabor. E com detalhe, viu, Fabrício? Você que é também, além de ser um consultor, é também um servidor público, a Padaria Centauro está aceitando o cartão Vale Car. Então você que é servidor público pode fazer as suas compras, os seus pães, as suas iguarias, lá na Padaria Centauro, nas duas lojas. Padaria Centauro, uma fantástica viagem ao mundo dos sabores. Daqui a pouco nós vamos conversar com Fabrício Balieiro falar mais sobre Previdência, reforma da Previdência no Brasil. Daqui a pouco tem mais Conexão Leão. Eu acordo às 5 horas da manhã e começo a descer para pegar o ônibus para vir para a coleta. Oi galera, eu sou o Fábio, vim mostrar para vocês como é que é o meu dia na coleta, vamos lá? A gente trabalha alegre, sorri o tempo todo e vê todo mundo que a gente conhece nas ruas e trabalhando normal, tranquilo. Carro demais na rua, um de um lado, um do outro, tem que dar ré, que é difícil demais. Tem gente que bate palma pro serviço, mas tem uns que nem tchum pra gente. Mas a gente trabalha sorrindo pra eles e eles não tá nem sabendo o que tá acontecendo, a gente passa rindo, brincando. Tenho 18 anos de coleta de lixo. Tem muitas pessoas que embalam o lixo direito e tem outras já que não embalam. Vão colaborar com nós aí, pessoal, para nós fazer um trabalho bonito na cidade e a cidade ficar mais limpa. Agora, Nova Lima tem planejamento. A Prefeitura enxugou a máquina para investir no que realmente interessa.
A saúde está cada vez melhor. Os atendimentos nas UBSs aumentaram em 159%. A escola em tempo integral está de volta. E o programa Vida Nova de transferência de renda foi ampliado. Porque agora Nova Lima tem planejamento, trabalho e conquistas. Prefeitura de Nova Lima, a cidade que a gente quer. De volta com Conexão Leão, essa semana falando sobre a reforma da Previdência no Brasil. Especialista Fabrício Balieiro está aqui com a gente, dando uma explanação sensacional. Ô Fabrício, antes da gente começar esse segundo bloco, sei que você também, nas horas vagas, gosta de fazer uma comidinha, né? Ajuda lá a dona patroa, é um cozinheiro de mão cheia. E quando você precisar faltar um gás na sua casa, você sabe para quem recorrer. Você vai procurar o Careca Gás. Careca Gás é o gás mais rápido e mais eficiente da cidade. Os telefones estão ali na tela, Fabrício. Você tem um telefone fixo, você tem um 0800 e você tem um telefone celular que cai direto no Careca. O Careca atende seu celular. Se ele puder, ele mesmo vai lá e te atende. Se não puder, ele manda alguém da equipe. Equipe sensacional, troca o seu gás. Gás cheio, bacana, preço bom, competitivo. Careca Gás, o mais rápido e eficiente de Nova Lima e região. Fabrício Balieiro, estamos aí nessa coisa toda da mudança da Previdência, da reforma da Previdência. Acho que é uma necessidade, há muitos anos que os governos estão enrolando com isso aí, o governo federal, entra governo, sai governo e não se resolve essa pendenga. Parece que agora a coisa vai andar. Vamos falar um pouco sobre essas mudanças. Vamos começar pelo que é hoje. O que é a aposentadoria hoje? O que é a Previdência, né? A aposentadoria hoje, e depois a gente vai falar o que está prevendo a mudança. Explica pra gente aí. A Previdência Social, ela vem tentando ter essa reforma desde 94. Okay. Em 94, no governo FHC, foi feita a primeira reforma da Previdência, que trocou de 30 para 35, de 25 para 30 anos, já deu um incremento do tempo. E de lá para cá ninguém fez nada. O Fernando Henrique, em 99, tentou fazer mais um pedaço da reforma e perdeu por um voto. Na realidade, só voltando um pouquinho, o Fernando Henrique foi um grande sacana também, né? Porque o negócio da fator previdenciário prejudicou muito, né, Fabrício? Ou não? Ou isso é uma utopia, uma ilusão? Não é que prejudicou. Eu acho que ele era tal qual a reforma, ele é uma necessidade. Ok. Qual que foi o motivo do fator previdenciário? Foi desestimular a aposentadoria recente. A gente tem casos em Nova Lima de gente que se aposentou aos 45, 46 anos. Óbvio, teve questão insalubre, trabalhou no fundo de mina. Mas você tem outras questões também que... Eu não sei se felizmente ou infelizmente, a população está envelhecendo. Sim. Então, a base da pirâmide que contribui para os mais velhos, ela está diminuindo. Somado a isso, tem a questão do desemprego. Então, você tem uma série de pessoas desempregadas que não contribuem formalmente para a Previdência. Então, o fluxo de dinheiro para tem diminuindo. E não é de agora. A coisa já... No governo, nos governos militares já se falava nisso. Ok. Alguns especialistas, né, que não eram ouvidos, muito pelo populismo, não foram ouvidos e não tomaram providência sobre isso. Mas ela é uma e o questão, rombo só aumentando de lá para cá. E a má gestão também, né? Tem a questão da má gestão que tem que ser muito bem colocada. Os governos Dilma e Lula nada fizeram. A Dilma tentou alguma coisa em 2014, que foi uma mudança na questão de pensão, não sei o quê. O Temer, quando o Temer tentou, é até uma coincidência muito grande, no dia da votação do primeiro relatório da reforma na Câmara, estourou a questão do Joesley lá, da JBF. E aí não fizeram mais nada, logo depois teve a intervenção. No Rio de Janeiro, como tinha intervenção, você não podia mexer na Constituição, então tudo ficou suspenso. Ok. Caiu no colo do governo. Se fosse o Haddad, se fosse o Ciro, se fosse qualquer outro, teria que enfrentar isso é infantilidade, achar que não tem que fazer. Ok. Isso não é um assunto nacional, é um assunto mundial. A gente vai ver agora Inglaterra, Austrália, Áustria, vão aumentar o tempo de contribuição, aumentar a idade de contribuição. Ou seja, não é
não é especialidade brasileira, não é só o Brasil que está querendo. O problema de mudar. Previdência é um problema mundial. Mundial. A população envelhece a cada dia mais. Importante essa sua informação, Fabrício, porque nós brasileiros tínhamos a sensação que estamos sendo lesados. Não. E, pelo que você está dizendo, você que é um especialista, conhecedor profundo do assunto, na realidade isso é um fenômeno mundial. Todo mundo está tendo que dar uma mexida. Inclusive um fenômeno demográfico, porque a população, as famílias têm cada vez menos filhos, futuramente serão menos trabalhadores que vão contribuir menos. Mas as necessidades elas aumentam, porque a expectativa de vida aumentou de 58 para 76. Então você tem as pessoas vivendo mais tempo e com mais qualidade de vida. Tudo isso custa dinheiro. Tem um custo financeiro para isso alto. Com certeza. Então a questão de vamos aumentar o bolo para depois dividir não funciona. A Previdência, eu falo que a Previdência Social, da forma como eu trabalho com ela, é muito do dia a dia da pessoa, do segurado. Mas o grande estudioso da Previdência são os atuários. Esses sim, eu acho que inclusive eles são pouco ouvidos nessas questões de reforma, de custo, porque eles sabem realmente onde é que é o buraco que fica nessa questão. Onde está? O que eu falo, o grande exemplo que eu uso, as pessoas têm falado em Venezuela, em países, a Argentina agora está com problema, mas o grande exemplo que eu uso é da Grécia. A Grécia, quando estourou a questão financeira, os primeiros prejudicados foram os aposentados. Há pouco mais de 4, 5 anos, você via cena na televisão de fila na rua de gente dormindo na porta das agências bancárias para sacar a aposentadoria. Porque o governo não tinha nem para isso. Então, a questão da reforma ela é uma necessidade. Como é hoje? O que nós temos hoje de contribuição? Como é que funciona hoje, até esse momento? Vamos ser menos jurídico e mais didático. Ok. A pessoa hoje começa a trabalhar, ela tem uma contribuição que ela vai variar hoje de 8% a 11% como trabalhador. Depende da faixa de renda que ela vai ganhar, de 8 a 11%, e o autônomo contribui 20%. Você tem ainda algumas contribuições menores, por exemplo, a dona de casa, ela pode contribuir com 5%. Ok. E existe um regime de contribuição de autônomo que em vez de ser 20% é 11%, mas ela te dá benefícios menores. Okay. Você só vai se aposentar com salário mínimo, só vai ser aposentadoria por idade, mas essa são opções que foram criadas. Opções. Justamente para tentar sair da informalidade, para tentar maximizar a questão do empreendedorismo. Por exemplo, o MEI, esse microempreendedor individual, ele recolhe muito pouco de previdência. Hoje o MEI está com R$ 998, não passa de R$ 60, contribuição total. Mas é uma forma de incrementar. Mas eles geram benefícios menores. Ok. O grosso é empregado que recebe, que vai pagar de 8% a 11%, e o autônomo, que vai recolher 20%, e o empregador, que vai recolher 20% dentro da folha, depende de alguns setores, tá? Teve muita flexibilização com relação a isso, principalmente no governo Lula, para poder aumentar emprego, não sei o quê, e isso é um dos propósitos que estão para a reforma, equiparar isso. E hoje, na forma atual, o homem tem que contribuir por 35 anos e a mulher 30. Isso no geral. E tinha idade mínima, que até pouco tempo era um homem 53. Não, isso caiu, né? Você não tem idade mínima. Esse é o primeiro dilema da reforma. No Brasil nunca houve idade mínima para... Não tinha negócio de 35 anos de contribuição e mínimo de 53 anos de idade? Isso o ideal seria esse. Mas Okay. Você tem casos de pessoas que têm mais de 35 anos de contribuição e menos de 53 e aposentar. Aí entra o fator previdenciário. Na hora que essas pessoas vão se aposentar, o decréscimo na aposentadoria deles é absurda. Porque o fator ele age mais fortemente em quem tem menos idade. Quanto menor a idade, mais forte o fator vai agir. E ele vai ter esse problema de um benefício menor. Então, resumindo, o homem, na fórmula atual, o homem tem que contribuir 35 anos, tem que ter 35 anos de contribuição. Isso. E a mulher 30. Foi criada uma regra no 2014 ou 2015, foi no governo Dilma, que a soma de idade mais tempo de contribuição, se chegasse a 85 na época, até o ano passado era para a mulher, e 95 para o homem, excluía o fator previdenciário. 85, 95, foi uma regra criada. A regra já mudou, esse ano já é 86, 96.
Então, tempo de idade mais contribuição, se chegar a 86 para a mulher, ela não tem incidência de fator previdenciário. É uma conta até legal de fazer. 30 menos 86 dá 56 anos. Então, essa é a idade ideal para a pessoa se aposentar. Ok. O que está sendo proposto na reforma? No caso do homem, 35 seria o quê? Qual que seria a idade? O ideal seria maior, né? Mas é 61. 61 anos. Quando começou era 35 e 60. Ok. 35 de contribuição, mas 60 a 95. 95. Essa regra é progressiva. A cada 2 anos ela dá um salto de 1 ponto. Lembrando que a cada ano são 2 pontos que diminuem, porque aumenta a idade e aumenta o tempo de contribuição. Então essa foi uma regra que foi criada para tirar o fator previdenciário. Okay. É um problema o fator previdenciário? Não vou falar que não é, porque apesar de previdência não ter direito adquirido, são raros os casos de direito adquirido, o STF já pacificou que previdência é expectativa de direito, as pessoas fazem planos com aquilo. Eu tenho alguns conhecidos que eles me procuram às vezes, mas eu tinha me planejado que eu ia aposentar aos 51 anos com X de E agora eu tenho quase 60 e não dá, por conta dessas questões de remuneração de empregado que diminuiu. Então isso tudo entra na base de cálculo. Tudo que você faz hoje de contribuição vai contar na sua base de cálculo. Isso até é uma questão interessante para colocar, porque hoje como é que funciona o cálculo previdenciário? Os valores recolhidos de julho de 94 para cá, até a data da aposentadoria, são colocados na base de cálculo. Para trás, não. Então, tem muitos clientes que me procuram e falam, mas eu tinha contribuições altas na década de 80. Que foi o meu caso. Início de 90. Os anos que eu contribuí mais, que eu tinha um salário melhor, nos anos 80 e um pouco dos anos 90. Que entra ainda no não entram agora. Pois é, esse é o grande problema. É uma grande injustiça, né? Existe até uma ação judicial, que alguns escritórios têm promovido, que é da ação que eles chamam da vida toda. Eles pegam todo o período, mas é uma ação judicial. A regra administrativa pega de julho de 94 para cá. Por que essa data? Por que esse corte? Do plano real para cá. Para evitar o corta zero, tira zero, atualiza por um índice, atualiza por outro, porque ia gerar uma demanda judicial absurda. Mas foi uma fórmula que prejudicou muita gente que ganhou bem lá atrás. Muita gente. Você há de convir comigo. Muita gente. O cara contribuiu por mais de 10 anos com 10 salários mínimos. Uma contribuição em cima de 10 salários mínimos. E aí ele vai se aposentar agora correndo o risco de ganhar 2 ou 1. Tem um caso pior, Zé. Tinha gente na década de 70, de 80, principalmente empresário, comerciante, que tinha o teto majorado. O teto podia ser de 20 contribuições. A minha mãe foi vítima dessa situação. Ela contribuiu durante muito tempo com 20. Com 20, para ter uma aposentadoria melhor nunca entrou. Frente. Nunca conseguiu mais. Não, esse tempo, esse valor maior, nunca entrou na base de cálculo dela. Porque ela se aposentou por idade em 90... Caraca, aposentou? Vai até me xingar. Mas, e ela não entrou com esse pedido, porque dela pegou a regra nova, de 94 para cá. Então, é um prejuízo. Toda reforma vai gerar prejuízo. Não tem jeito. Não tem jeito. Muito bem. Fabrício, nós falamos aí do atual. No próximo bloco, nós vamos falar da reforma. O que está vindo por aí, o que nos espera. Mas antes disso, você está contando, tem aí 3 filhas, né? 3 filhas. Maravilhosas, 3 crianças aí, umas gêmeas de 3 anos. Isabel, Alice e Marina. Muito bem. E essa meninada gosta de comer pizza, né, Fabrício? A padaria Centauro tem uma pizza saborosíssima, maravilhosa, lá na loja da Avenida Presidente Kennedy, perto da subestação da CEMIG. Então, você, quando quiser, leva suas meninas lá. Elas escolhem como que querem a pizza, monta-se a pizza na hora ou pede então para entregar. Padaria Centauro é uma viagem fantástica ao mundo dos sabores. Fora isso, Fabrício, a padaria tem guloseimas, tem iguarias sensacionais. Padaria Centauro, uma viagem fantástica ao mundo dos sabores. Na volta nós vamos falar mais sobre a reforma da Previdência com Fabrício Balieiro. Conexão Leão, volta já. Dengue, zika, chikungunya. Falamos ao vivo do Mundo Consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira a água do pneu, põe areia no vaso de planta. Nossa, quanto mosquito aqui!
Ô vizinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Porque eu quero um mundo consciente. E você? Apoio TV Banqueta. Eu acordo às 5 horas da manhã e começo a descer para pegar o ônibus para vir para a coleta. Oi galera, eu sou o Fábio, vim mostrar para vocês como é que é o meu dia na coleta, vamos lá? A gente trabalha alegre, sorri o tempo todo e vê todo mundo que a gente conhece nas ruas e trabalhando normal, tranquilo. Carro demais na rua, um de um lado, um do outro, tem que dar ré, que é difícil demais. Tem gente que bate palma pro serviço, mas tem uns que nem tchum pra gente. Mas a gente trabalha sorrindo pra eles e eles não tá nem sabendo o que tá acontecendo, a gente passa rindo, brincando. Tenho 18 anos de coleta de lixo. Tem muitas pessoas que embalam o lixo direito e tem outras já que não embalam. Vão colaborar com nós aí, pessoal, para nós fazer um trabalho bonito na cidade e a cidade ficar mais limpa. Estamos de volta com Conexão Leão, falando sobre a reforma da Previdência com Fabrício Balieiro, especialista no assunto. Antes de voltar ao Fabrício, você que está assistindo aí, dona de casa, você dono da cozinha, se precisar de um gás, você já sabe quem que vai procurar. Vai procurar o Careca Gás, que é o gás mais eficiente de Nova Lima e região. O Careca tem uma equipe fantástica de motoqueiros, caminhões próprios. O próprio Careca faz a entrega também, entrega o seu gás, faz a troca do botijão lá no seu fogão, não deixa vazar, botijão cheio, preço bom. Careca é tudo de bom no gás aqui em Nova Lima. Os telefones estão aí na sua tela, telefone celular, você fala diretamente com o Careca, você tem um 0800 para facilitar a sua vida, você tem um telefone fixo. Careca Gás, o mais rápido e eficiente gás de Nova Lima e região. Fabrício Balieiro falou da reforma, como é que funciona hoje. 35 anos para homem, 30 para mulher, tem que contribuir, não tem jeito. Lá no final vai aposentar nessa regra. E agora, com essa mudança? Subiu, tem que contribuir mais de 35, mais de 30, como é que funciona aí? Como é que o que está vindo aí para nós? O que temos ainda são propostas. O que foi aprovado recentemente na CCJ foi só o primeiro relatório que já teve 4 mudanças já. A perspectiva que a gente tem é que vão ter várias outras mudanças ainda. Ok. Mas o que é o cerne das mudanças? A implementação de idade mínima, de 67 anos para aposentadoria. A contribuição Deixa eu entender. Idade mínima é 67. Ou seja, quem está começando a trabalhar agora só vai poder aposentar quando tiver 67 anos de idade. Isso um cidadão, um rapaz ou uma moça de 20 anos de idade. Isso. Começa a trabalhar hoje. Isso. E quem já está quase Não, aposentado? porque aí, excelente pergunta para tentar explicar essa situação. O que o governo está propondo é uma regra progressiva. A reforma vai ser aprovada em agosto, como o governo está propondo. Não quer dizer que em setembro já vai ter 67 anos, não. Vai ser progressivo. Isso dentro de 20 anos vai se chegar a essa idade mínima de contribuição. Quem está na beira de aposentar, ou seja, está faltando aí 5 anos de contribuição, sei lá, 4, 3, esse cara vai ter que trabalhar mais do que esses 5? Vai. Um pouco mais, mas vai. Por que um pouco mais? O governo está propondo, isso já foi proposta da reforma de 94, é a criação de um pedágio. Um exemplo, a pessoa falta 2 anos para se aposentar. Okay. A reforma passou, ela vai cumprir o pedágio de 50% do que falta. Então faltam 2 anos, ela vai cumprir mais 1 ano. Daqueles 2 que faltam para ela se aposentar. Vai ter uma hora que o pedágio não é interessante, porque o tempo que falta para contribuição, para aposentadoria de contribuição, vamos supor, 10 anos. Então o pedágio seria de 5 anos. Quem tem falta esse período, é preferível usar a regra nova que vai ser criada de idade. Então é uma série de cálculos que tem que ser feito. Mas o grande propósito da reforma é implementar a idade mínima. Que seria de 67 para homem. Mas eu acho que vai cair, tá? A perspectiva é que isso se equivale, porque a ideia chegou a 67 para homem e 63 para mulher. Já estão falando em equiparar.
como é grande parte da Europa hoje, todo mundo 65. Não tem diferença entre homem e mulher. Vai dar uma gritaria, já tem movimento, principalmente movimento feminista, já estão batendo em cima disso, porque a mulher tem dupla jornada, é uma discussão. Okay. E tem que ser levado em consideração mesmo. Com certeza. Mas nos países da Europa, por exemplo, já tem essa unificação. Já é igual. Homem e mulher, mesma idade, mesma idade. Coisa. E é muito acima da nossa, inclusive. Uhum. Alguns países. Tem países que são menos ainda. A outra questão que está sendo pleiteada na reforma é a forma de contribuição, de remuneração desse valor. Quando você vai pagar a Previdência, você deposita num caixa único da Previdência. Ok. Aquele bolo de dinheiro, como você bem lembrou no início do programa. A proposta hoje é que funcione mais ou menos como o FGTS. Eu vou ter a minha conta de Previdência e eu vou fazer o aporte naquela conta. O meu benefício será oriundo daquela contribuição que foi feita. É justo? Eu não sei, porque tem a parte do empregador, que teria que migrar para essa parte também. Então, existem algumas dúvidas ainda de como é que ser feito isso. No meu entender, o jeito que é feito hoje, com o princípio da solidariedade, todo mundo pagando por todo mundo, gera distorções. Gera injustiças, inclusive. Por que eu paguei durante a vida inteira sobre o teto e estou recebendo um valor menor? Enquanto que o outro que contribuiu 10 anos, sempre pelo mínimo, recebe igual eu. É injusto. Igual não, ganha até menos. Mas é injusto. É injusto. Então, essa é a dor de cabeça, é um dos pontos que estão entrando nessa questão da reforma. Outros pontos polêmicos da reforma... Mas que pode passar. Pode passar. Eu acho, inclusive, que passam. Que passa. Passa. Eu entendo que passa, mas porque essa é uma tendência... Começou no Chile, na época do governo Pinochet. Foi muito criticado na época, governo militar, governo truculento, não sei o quê, mas funcionou lá. Parece, inclusive, que o Chile tem um sistema previdenciário muito interessante, né? Muito funcional, não é isso? É funcional. Eu acho que eu não sei se ele é justo, se ele é melhor, nunca estive no Chile para poder vivenciar isso. Mas o que a gente ouve falar é que contribui com um, recebe um. Ponto. Não tem contribuição diferente, todo mundo contribui o mesmo valor. Todo mundo vai receber o mesmo valor de aposentadoria. Okay. Você quer ter uma aposentadoria melhor? Se vira. Faça o seu previdência privada ou investimento. Nós vamos depois, inclusive, falar um pouco mais de previdência privada. Tá, então, a princípio seria isso. Vai aumentar um pouco a idade. Só uma questão que acho que é interessante colocar é o fim das aposentadorias especiais. Muito importante para nós aqui de Nova Lima, que a gente vivenciou, agora menos, mas uma questão de mineração muito grande e que tem essa necessidade da aposentadoria especial em virtude da insalubridade. Isso vai acabar. A ideia é que isso acabe. Quem já recebe? Assim, a dona lá de 80 anos de idade, que já recebe isso há 20. Problema nenhum. Vai cortar? Não. Quem tem benefício deferido continua do jeito que está. Só não vai ter novidade sobre isso. Quando eu falei com relação à questão de direito adquirido e expectativa de direito, a partir do momento que deferiu a aposentadoria, a pensão, qualquer benefício que seja, a regra é daquela época. Tem um ditado do direito que fala tempus rege actum. A norma que vai ser utilizada para regular aquela situação é a norma da época. Então, sua aposentadoria, se for deferida um dia antes da reforma, é a regra antiga. Fabrício, um questionamento que o brasileiro faz. Muito poucos ganham muito, que é o pessoal aí poder público federal, né? Poder judiciário, poder executivo mesmo. Então tem aposentadorias altíssimas, que o cara lá, o cidadão ganha 30 e tantos mil reais por mês, muitas vezes até maior do que o salário do presidente da República. E a grande maioria do nosso, povos brasileiros, normais, pobres mortais, ganhamos muito pouco em termos de aposentadoria. Nessa reforma, isso vão dar uma consertada nisso ou vai continuar essa confusão? Vai. Essa é uma proposta que equipare o teto de todos os regimes, tanto o regime próprio como o regime geral. Hoje existe a previdência complementar, desde 2011. Então quem passou no concurso, nos últimos concursos do governo federal, por exemplo, ele já está contribuindo
pelo teto, ou pelo regime próprio, e ter um regime complementar de previdência. Ele contribui, então esse regime é como se fosse uma previdência privada dentro da instituição dele. Eles podem contratar outros gestores, pode ser gestor da própria empresa, isso quem resolve. Okay. A proposta hoje é equiparar todo mundo no mesmo teto. Então o promotor de justiça, que ganha um salário inicial de 21 mil reais, ele vai contribuir sobre 5.808, que é o teto hoje, e vai receber aqui sobre aquilo. Ele vai ter aposentadoria disso? Se ele quiser, sim. Se ele achar que não, quero mais. Porque muito se fala do tanto que eles recebem, mas pouco se lembra do tanto que eles recolhem. Porque um servidor, um promotor, que é o exemplo que eu dei, ele recolhe 11% sobre o teto, sobre o que ele recebe. Okay. É uma cacetada. Ok. 2 mil e tantos reais só de previdência. Então, durante 30 anos, você vai recolher sobre aquilo ali. Então, ele faz esse... Eu até tive uma discussão na semana passada com relação, até com um promotor, que é um amigo meu, que para ele é muito mais interessante a mudança da legislação. Porque eles vão ter condições de fazer a contribuição da forma como ele quer. Tá, mas e aí? E aquele cidadão que é funcionário público federal, que ganha 30 mil reais por mês lá de aposentadoria, e agora? Mudou a reforma, vai cair o salário dele para 5.800 ou vai continuar ganhando 30? Continua 30 mil. Aí é direito adquirido. Então não volta. Esse pessoal está garantido. Por isso que a reforma é uma reforma de longuíssimo prazo. Quando se fala em um delay de 20 anos para poder implementação... E o direito adquirido daqueles absurdos, Fabrício? Que isso aí são absurdos que eu acho que é muito difícil até você coordenar, você administrar isso. Aquele direito adquirido, a filha de um servidor público lá, o cara já morreu, tem 30 anos, mas a filha é solteira, não casou, ela continua recebendo a aposentadoria do pai. Principalmente isso aí. Dos militares, né? Principalmente dos militares. Não cai isso? Essa é a briga que começaram a ter, porque o governo se propôs a fazer 2 reformas. Uma reforma para os civis e uma reforma posterior para os militares, que até agora não enviou. Então esse é um dos problemas. Isso vai cair, tá? Isso é tão absurdo que isso vai cair. Vai cair. Então esse pessoal pode preparar para trabalhar. Pode preparar para poder diminuir o benefício, porque a grande maioria já tem o benefício estabelecido. Então já está ganhando, não vão mexer. É direito adquirido, para evitar pendengas jurídicas na frente, não vai se mexer com quem já está pronto. Mas não vai ter novos casos. Realmente é um absurdo, é um rombo assustador. Porque as diferenças são gritantes. Só para a gente fechar esse bloco, Fabrício. Hoje, na fórmula atual, o teto máximo que um trabalhador se aposentando pode ganhar é 5.800. Mas ninguém consegue esse valor. Como é que é essa mágica que todo mundo faz? Eu contribuí até agora, os últimos anos aí, dentro das novas regras, eu contribuí por 10 salários mínimos para ganhar 5.800. Mas na hora de eu receber, eu não consigo ganhar 5.800. Tem 17 anos que eu mexo com isso. Eu vi 2 tetos previdenciários. E numa situação assim, passou muito tempo além dos 35. Foram 2 homens. 2 médicos, na verdade, inclusive. Um médico da Fiat e um médico da Sudecap. Eles tinham... Um tinha 41 anos de contribuição e o outro, porque o médico tinha um tempo insalubre, então tinha conversão. E o outro tinha 43 anos de contribuição. Então, na hora que faz o tempo de contribuição mais a idade, ele tinha a idade bem acima dos 53, que era um estava com 61, o outro com 62. Na hora que faz a conta, o fator previdenciário deles, em vez de ficar negativo, ficou positivo. Ele aumentou. E aí conseguiram chegar no 5.800. Chegou no teto. Primeiro ano depois da aposentadoria já estava abaixo do teto. Então, ninguém consegue chegar nos 5.800. Chega. São raros os casos, mas chega. A maioria o quê? A média é o quê hoje? A média de benefício hoje no Brasil é R$ 1.700, média. Que é nem 2 salários. Pouco menos que 2 salários mínimos. Essa é a média. E o grande problema, Zé, com relação à Previdência, é que as pessoas ainda têm a vinculação com o salário mínimo. Essa é uma tese que eu milito há um tempo e eu sou até bem combatido por conta disso. As pessoas acham que eu estou equivocado, mas eu ainda não consegui provar o contrário. A gente tem uma inflação branca hoje no Brasil, que é a inflação do salário mínimo. A inflação real dá 5%, 6%, 4%. O governo quer fazer um populismo, aumenta em 12% o salário mínimo. Então isso é uma inflação que a gente não consegue
acompanhar. Porque todo mundo faz a vinculação do benefício com o salário mínimo. A Constituição Federal de 88 proibiu essa vinculação. Então nada pode ser vinculado ao salário mínimo. Essa base de cálculo não pode existir. E todo mundo faz, é inconsciente. Por que isso? Porque antes de 88 vinha naquele carnê de quem recebia, né? Recebia antes, era até no INSS. Vinha lá, seu benefício equivale a não sei quantos salários mínimos. Entendi. Então as pessoas chegavam para mim no escritório e falavam, aqui, mas eu recebia 6,7 salários mínimos. Mas não é assim mais que funciona. Bom, para ser muito otimista, se o cara contribuiu bem nos últimos anos, dá para ele receber uns 3.500 aí de aposentadoria? Dá. Não é difícil de ver esse tipo de benefício, não. Essa semana eu consegui a aposentadoria de um senhor que ele contribuiu durante teto de 94 para cá. Ele tem 54 anos, que é uma idade baixa, e o benefício dele foi 4 mil. Bacana. Muito bem, Fabrício. E você, que é um cara bem casado, no domingo, ao invés de... Como é que chama a dona? Juliana. Em vez de você pedir a Juliana para fazer aquele café gostoso domingo, você leva a Juliana com as meninas, com as crianças. Tem um café colonial sensacional aos domingos pela manhã. Viu? Você chega lá, tem todas as iguarias de um grande café. Queijos, presuntos, pães, bolos, biscoitos, tudo que você imaginar de um bom café colonial, sucos, frutas, você vai achar no Café Colonial da Padaria Centauro, aqui da Lauro Magalhães Santeiro, todos os domingos pela manhã. Tá lá o Marcão, que é o cara que comanda o almoço e comanda o café. Um abraço pro Marcão aí, tá sempre nos assistindo. Viu, Fabrício? Então traz a Juliana, as meninas, para você tomar um café gostoso aqui na Padaria Centauro. Padaria Centauro, que está aceitando, bem, lembrando para você que é servidor público, você inclusive, Fabrício, Padaria Centauro está aceitando o cartão Vale Car. Você pode usar o seu cartão para qualquer compra na Padaria Centauro. Padaria Centauro, uma fantástica viagem ao mundo dos sabores. Daqui a pouco tem o último bloco do Conexão Leão com Fabrício Balieiro. Eu acordo às 5 horas da manhã e começo a descer para pegar o ônibus para vir para a coleta. Oi galera, eu sou o Fábio, vim mostrar para vocês como é que é o meu dia na coleta, vamos lá? A gente trabalha alegre, sorri o tempo todo e vê todo mundo que a gente conhece nas ruas e trabalhando normal, tranquilo. Carro demais na rua, um de um lado, um do outro, tem que dar ré, que é difícil demais. Tem gente que bate palma pro serviço, mas tem uns que nem tchum pra gente. Mas a gente trabalha sorrindo pra eles e eles não tá nem sabendo o que tá acontecendo, a gente passa rindo, brincando. Tem 18 anos de coleta de lixo. Tem muitas pessoas que embalam o lixo direito e tem outras já que não embalam. Vão colaborar com nós aí, pessoal, para nós fazer um trabalho bonito na cidade e a cidade ficar mais limpa. Agora, Nova Lima tem planejamento. A Prefeitura enxugou a máquina para investir no que realmente interessa. A saúde está cada vez melhor. Os atendimentos nas UBSs aumentaram em 159%. A escola em tempo integral está de volta. E o programa Vida Nova de transferência de renda foi ampliado. Porque agora Nova Lima tem planejamento, trabalho e conquistas. Prefeitura de Nova Lima, a cidade que a gente quer. Último bloco do Conexão Leão, essa semana conversando com Fabrício Balieiro, falando sobre a reforma da Previdência no Brasil. Ô Fabrício, antes de começar esse último bloco, você que está em casa e quando você precisar de um gás, você é só olhar para a tela, está na sua frente. Você vai ver 3 telefones, que são os telefones do Careca Gás. Careca Gás, que tem a melhor assistência de gás em Nova Lima e região. A melhor prestação de serviço de gás é do Careca. Mais rápido, mais limpo, o melhor preço, o gás mais cheio, aquele que troca o seu gás
na hora, te atende na hora. Só ligar que rapidinho o Careca está lá para entregar seu gás. Careca Gás, o mais rápido e eficiente gás de Nova Lima e região. Fabrício, nesse último bloco nós falamos do que era, do que é até agora e do que vai ser. Na sua opinião, como especialista, com toda sinceridade, olhando para essa Câmara, está melhorando ou está piorando para o trabalhador brasileiro essa reforma? Reforma nunca é bom. Esse é a grande questão que a gente tem que levar. É necessário. Se vai ser muito ruim ou pouco ruim, o tempo dirá. Mas ela é fundamental para gerações futuras. Eu até que falei com o Zé aqui mais cedo, eu tenho para mim que eu vou receber aposentadoria. As minhas filhas eu não sei. Com esse sistema eu não sei o que vai acontecer. Tá, então aí você já me preocupou mais ainda. Você quer dizer o seguinte, nós que estamos aqui, eu já estou próximo de aposentar, você também que já está caminhando, nós temos aí mais ou menos uma garantia que vamos conseguir aposentar, sim, mesmo que seja ganhando pouco. Mas as nossas filhas, os nossos filhos, lá na frente, com a reforma não consegue mais? Sem a reforma. Sem a reforma não. Tá. Então a reforma é essencial. É essencial. E ela não pode ser sozinha. Virão outras reformas. Quanto mais o envelhecimento da população seu volume, quanto mais a base de contribuição diminui, mais necessário é esse tipo fazer uma reforma. E a reforma não pode ser só previdenciária. Ela tem que ter as outras questões que estão em torno de governo, de previdência, tem que envolver isso também. Fabrício, fala um pouco para nós. Eu acho que o grande caminho já era o caminho na minha época, e eu, por falta de bom senso, não fiz. O grande caminho para quem está nos assistindo hoje é a previdência privada. É a inteira da sua contribuição. Eu acho que o grande caminho é manter a contribuição da previdência social em dia. Ok. A obrigatória, a oficial. Ela tem todos os defeitos do mundo. Nunca vi o INSS, depois de deferir, negar o benefício, negar o pagamento do benefício. Okay. Deferiu, ele paga religiosamente em dia. Com déficit, sem déficit, ele está pagando. Okay. O problema é chegar até lá. Segundo ponto que eu acho imprescindível, manter as informações trabalhistas e previdenciárias atualizadas. Hoje o INSS ficou muito mais fácil de lidar. Hoje você consegue pela internet fazer uma série de serviços que antes você não conseguia. Você não conseguia. Tem um serviço do INSS chama Meu INSS. Você pode ir na agência bancária agência do INSS pedir a senha, você se cadastra pelo computador, faz o seu levantamento, faz simulação, faz uma série de serviços que antes você não conseguia fazer nem na agência. Hoje você consegue pela internet. Pela internet. Por que disso? Que bobagem, mas isso agora não. Tem que saber para ver o que está lá. Às vezes tem uma série de erros no cadastro. E aí não adianta xingar o servidor do INSS, não adianta xingar o INSS, não adianta xingar o presidente da República, porque o erro às vezes é do seu empregador. E errou lá atrás. Às vezes é erro, não é nem má fé. Ele errou num número. Ontem eu atendi uma pessoa que ela trabalhou de 78 a 90 numa empresa. Na hora de lançou de 78 a 80. Ou seja, perdeu 10 anos. 10 anos, uma bobagem. Então falta essa... nesse caso, inclusive, a gente acha que é má fé, mas esse tipo de atenção à questão previdenciária é fundamental. Previdência, ela é informação. E hoje, com a tecnologia na mão, no celular você consegue fazer isso. Então tem dois aplicativos do governo federal, que é esse Meu INSS e a carteira de trabalho virtual, CTPS virtual. Você consegue baixar, qualquer loja de aplicativo tem, você consegue se cadastrar ali, a mesma senha inclusive, você consegue ter todas as suas informações ali. Isso é fundamental. Ok, mas além dessa sua orientação, muito positiva, por sinal, para quem está nos assistindo, manter sempre em dia as contribuições, acompanhar de perto o pessoal mais jovem aí, né? Está começando a vida, é importante. Mas a previdência privada, ela vale mesmo? É legal? É bacana? Você acha que vale a pena? Ou não? Ou é melhor você fazer um pé de meia e guardar seu dinheiro em outra coisa? Eu investir falo que a em previdência imóveis, alguma coisa privada, para mim, ela é fundamental. Para mim, Fabrício. Porque eu sou indisciplinado com dinheiro. Então é a forma que você tem de guardar dinheiro de uma forma disciplinada. Para quem tem disciplina financeira, existem outros investimentos mais favoráveis.
Hoje tem se falado muito em Tesouro Direto, que são títulos da dívida pública brasileira. Ele rende muito mais. O custo da previdência privada, e eu sou cliente de previdência privada, ele é alto. E o rendimento é baixo. Mas ele é uma forma de você guardar o dinheiro. E é garantido, Fabrício? É. Então você... Através de grandes bancos. Grandes Mas o grande banco pode quebrar também. Pode, mas o governo federal tem condições... Tem garantias. Tem, porque na verdade, existem órgãos reguladores disso. Quando estoura uma situação dessa, já tem sinais anteriores muito maiores que dá para você saber. Dá para segurar. O mais importante, volto à questão anterior, informação. Não adianta você deixar o dinheiro lá e não se informar da segurança financeira do seu investimento. Do seu investimento. Previdência privada, ela vai dar um boom agora gigantesco. Os bancos estão alvoroçados. Já tem banco criando novos setores dentro de banco para poder fazer essas aplicações. Você tem vários tipos de previdência privada. Vão surgir algumas novidades, mas previdência privada é interessante para gente que não tem disciplina financeira. Desculpa. E esse é o grande problema. Agora, quem tem essa condição de fazer outros tipos de investimento é mais vantajoso. Quem é mais, vamos dizer, controlado com dinheiro, faz os seus investimentos, não tem tanta necessidade. Mas, mesmo assim, então é aconselhável para quem está começando a vida, vamos dizer, ter, além da previdência normal, da contribuição normal, da previdência social, ter também a previdência privada. É importante que todo cidadão tenha essa previdência privada, pague isso, para no futuro receber um pouco mais. Porque quando você mais precisa da aposentadoria, ela vai te faltar, né? O custo da idade ele é um custo alto. E, infelizmente, a gente não tem um Estado que te forneça o que você precisa na terceira idade. Então você vai precisar de um aporte maior. Que seja com o pé de meia, que seja com a previdência privada. Com a previdência privada. Bacana, Fabrício. Muito bem, foi muito explanador todas as suas explicações. Nós todos brasileiros, cidadãos, trabalhadores, estamos aflitos com tanta notícia que a gente vê na televisão, na internet, no rádio, enfim. Cada um informa de um jeito. Então, você, com certeza, explicou para a grande maioria do nosso telespectador como é que funciona, o que pode mudar, o que não pode mudar. Resumindo a coisa, tem que acontecer e vai prejudicar alguns e vai melhorar para outros. É por aí? Eu acho que vão prejudicar a maioria. A maioria vai ser prejudicada, mas em prol de um futuro. Hoje que a gente tem alguns alarmistas pró-reforma falam que em 2030 já teremos um caos. 2030 está aqui na porta. Estamos há 11 anos de 2030. Então, esse é o lado mais alarmista. Os que são contrários à reforma falam que não, só em 2060, 2062. De onde tira esse cálculo, ninguém sabe. Mas eu não consigo entender assim. Eu acho que é uma necessidade mundial. Isso não é nosso aqui. E imediata. Imediato. O nosso grande problema é que demoramos demais a chegar nesse ponto. Para poder fazer. Tá muito ainda dá tempo de não chegar no caos que chegou a Grécia, a Polônia. Mas outros países. Muito bem, Fabrício. Olhando para aquela câmera, eu gostaria que você passasse a sua mensagem para nós, brasileiros, que estamos aí querendo saber sobre a aposentadoria. Sua mensagem para o povo de Nova Lima que está nos assistindo agora. A mensagem que eu quero deixar é que se preocupem com isso, mas não precisa de se alardear, ficar desesperado, eu não vou me aposentar mais. O brasileiro é muito pró de piadinhas, de memes. É ótimo, beleza? Isso é bom para levantar o espírito crítico da questão, mas é uma questão de necessidade. Infelizmente, é necessário. O ideal é que o governo pudesse prover aposentadoria no teto para todo mundo, mas não dá. Como diria o economista americano, não existe almoço grátis. Então é fundamental essa reforma. Seja ela de uma forma maior ou menor, ela tem que acontecer. E se não acontecer agora, a gente vai pagar um preço muito caro na frente. Então, a minha opinião, meu conselho, caso eu possa ter essa oportunidade, primeiro é de manter informado. Informação é fundamental nessa questão, tanto da sua questão previdenciária quanto do que está vindo de reforma.
E deixar bem claro, só a reforma previdenciária não vai resolver. A gente tem uma série de outras reformas no país, da questão institucional, que vai trazer um pouco mais de conforto no futuro para frente, no futuro próximo, inclusive. Mas a necessidade da reforma é preeminente. Ok, muito bom, Fabrício. Agora, além da sua mensagem para todo mundo, a sua despedida e o seu abraço para quem você quiser também. O espaço é todo seu. Eu agradecer ao Zé aqui, a TV Banqueta, pelo convite. Estou à disposição, caso precisem de falar mais sobre Previdência ou sobre questões das outras reformas que eu inclusive falei. Estou à disposição. Quem quiser uma assessoria, quiser passar seus dados, seus telefones. Tá certo. E estou à disposição do que precisar. Eu tenho um escritório hoje ali na Melo Viana, próximo a Justiça do Trabalho. O telefone de contato lá é o 3541, é o 998450790. Falar com o Fabrício ou com o Jonathan. A gente está à disposição para poder dar uma ajuda no que for preciso aí. Muito bem, Fabrício. Muito obrigado aí pela sua presença, por ter com uma agenda tão apertada de trabalho, de além do seu trabalho como consultor nessa área da Previdência, também tem o seu trabalho como servidor público e tem a sua família. Então, com uma agenda apertada, mas mesmo assim encontrou uma disponibilidade para nos atender. Ficamos gratos a você. E semana que vem tem mais Conexão Leão, se Deus quiser. Até a próxima.